Luma, como que uma redação do Enem é avaliada assim, real, oficial? Eu queria saber, porque se eu não entendo direito o que eu tô fazendo, como é que eu vou fazer uma redação? Nesse vídeo, eu vou corrigir uma redação junto com você. Eu sou a Luma, sou formada em letras, mestre em linguística, criadora do método LP e mais conhecida como a fada da redação, por levar milhares de pessoas todos os anos do absoluto zero ao 900 mais na redação do Enem, e agora chegou sua vez, meu amor. Então já se inscreva e ative o sininho. Está no ar mais um episódio do nosso amado Domingão da Redação, esse quadro em que eu corrijo uma redação juntinho com você dentro do método LP, que é o meu método, onde a gente tem as nossas correções com amor, a nossa técnica, correção com amor. É uma correção que A, aponta o erro, M, mostra o problema, porque correção vaga não tá com nada, O, orienta a solução e R, reconhece o seu progresso. E a redação que eu tenho aqui hoje é uma redação cujo tema é o tema do Enem 2017, Desafio para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, e a gente vai corrigir. É uma redação que digitada deu 21 linhas. Será que isso é um problema? Será que número de linhas é um problema na redação do Enem? A gente vai descobrir isso agora. Esse tema é um conhecido nosso já, né? Foi o tema do Enem 2017, o fatídico ano em que a gente se preparou para possíveis temas, eu errei os temas e a gente não tinha o que dizer na redação. Ele é um dos temas que está na plataforma. Na plataforma tem todos os temas dos Enems anteriores de 2015 para cá, tá? Então vamos lá. O livro Ensaio sobre a Cegueira trata da invisibilidade de certos problemas sociais. Já aproveita e anota essa citação para você, esse repertório. Ensaio sobre a Cegueira de Saramago, ele trata de forma muito ficcional uma crítica real, que é os problemas que são invisibilizados. Por isso é cegueira, porque a sociedade não enxerga aqueles problemas. De fato, a crítica de Saramago é verificada nos desafios para a formação educacional de surdos que, na maioria dos casos, não são debatidos e, consequentemente, não são combatidos. Temos um problema aqui, o que não é debatido e o que não é combatido, né? A gente precisa de uma problematização, então já vou botar aqui competência 3, projeto de texto. Esse é um problema de projeto de texto. Quando a gente diz uma coisa num lugar que precisava dizer outra, é problema de projeto de texto. Então no M eu vou colocar o seguinte: meu amor, aqui você precisa explicar o problema antes de apontar uma causa, que seria a falta de debate, né? Que é um dos argumentos que ela ou ele, né, poderia ter usado. Eu vou falar ele no sentido de esse pontinho, que é como eu gosto de chamar vocês. Então, no O, eu vou propor algo como formação educacional de surdos, que na maioria dos casos é bastante deficitária, gerando lacunas educacionais na vida e no futuro desses cidadãos. Estou inventando, tá, gente? Estou inventando aqui rapidinho para mostrar que, primeiro, tem que explicar o problema, que é surdos não têm acesso a uma formação educacional de qualidade no Brasil. Isso é o que os textos motivadores diziam, inclusive. Segundo um dos textos motivadores, a matrícula de surdos, tanto em escolas especiais quanto em escolas inclusivas, diminuiu com o passar dos anos, em vez de aumentar. Então, o problema não é que os desafios não são debatidos, o problema é que surdos recebem uma educação de menor qualidade ou têm menos acesso à educação do que ouvintes. Então, antes de eu dizer, eu posso dizer isso que essa pessoa disse, que esse pontinho disse, mas primeiro eu tenho que problematizar. Nesse sentido, nota-se um delicado óbice. Óbice significa problema, tá? Que tem como causas a insuficiência governamental e o capacitismo. Adorei. Vamos lá. Em primeira análise, a insuficiência governamental, aqui o ideal é a gente usar
um sinônimo, porque está muito perto. Eu posso repetir os argumentos, mas está muito próximo. Então, vamos colocar aqui, ó, a repetição. Esse é um problema de competência 4. Essa ocorrência está muito próxima da anterior, o que pode te prejudicar no Enem. Tá? O Enem, ele aceita repetições estratégicas, mas quando é muito próximo assim, ele não considera estratégica, e aí não é uma boa ideia. Prefira um sinônimo, como omissão estatal. Omissão do Estado, porque estatal pode ser considerado o Estado do Paraná, por exemplo. Omissão do Estado. Em primeira análise, a insuficiência governamental configura um desafio a ser sanado. Muito bom, tópico frasal perfeito. Para Djamila Ribeiro, é preciso tirar uma situação de defasagem para que soluções sejam verificadas. Porém, há um hiato no que diz respeito à qualificação profissional de professores, visto que muitos profissionais de ensino não dispõem de uma formação bilíngue. Faltou um acento aqui, eu acho, né? Vamos dar um zoom aqui para a gente entender se faltou mesmo. Faltou um acento aqui. Bilíngue tem acento. Então, vamos lá. Esse é um desvio de competência 1. Então, a gente marca aqui competência 1A. Para classificar esse desvio, eu vou usar a mesma classificação do Enem. Em todos a gente faz isso, tá? Pra gente falar a mesma língua do Enem. Eu vou compartilhar aqui com vocês esse mapa mental que eu criei a partir do material dos corretores do Enem Real Oficial. E segundo esse mapa, a acentuação é um desvio gramatical, tá? Então a gente vai usar a mesma nomenclatura. Vamos lá. Desvio gramatical de acentuação. Eu acho importante usar a mesma nomenclatura, eu acho inegociável, na verdade. Por quê? Você vai ganhando intimidade com a prova do Enem como ela realmente é. Então é assim que a gente chama, desvio gramatical de acentuação. Essa palavra tem acento agudo, aqui não tem muito o que escrever de extraordinário. É só corrigir mesmo. Bilíngue. Tá? Formação bilíngue em Libras. Libras pode ser com letra maiúscula ou minúscula, tá? Assim como qualquer língua portuguesa, etc e tal. Para atuarem no ensino de deficientes auditivos. Logo, o Estado se faz essencial na formação de profissionais qualificados. Legal. A gente tem aqui um raciocínio lógico completo. Por quê? Porque ela explica o argumento. Então tá ótimo. Mas, se a gente quisesse lapidar essa argumentação, a gente colocaria uma consequência. Então, ela colocou aqui a explicação da causa, visto que, e ela poderia ter colocado uma consequência. Então, poderia ser algo como: visto que muitos profissionais de ensino não dispõem de uma formação bilíngue em Libras para atuarem no ensinamento, ou seria melhor aqui na educação, né, de deficientes auditivos. Então, aqui eu vou propor para ela que ela desdobre melhor esse argumento. Então, a gente vai colocar desenvolvimento das ideias, que é como o Enem chama, e aqui a gente vai colocar o seguinte: para seu desdobramento ficar completo, é uma boa ideia inserir uma consequência, ao menos, tá? O ideal seria 3. A consequência da consequência e a consequência da consequência da consequência. Mas isso é a minha técnica completa, chamada argumentação CPD. De qualquer forma, se eu inserir aqui uma consequência, eu já fechei raciocínio lógico, tá? Inserir uma consequência ao menos. E aí eu vou já ajudar ela aqui no O a pensar nisso. Então,
deficientes auditivos, gerando uma lacuna na sua formação educacional. Olha que simples que é isso, que é o tema, tá, gente? A gente acha que a competência 3 é algo muito de outro mundo, não é. Mas é importante que eu traga uma causa, ela trouxe insuficiência governamental, depois explica essa causa, ela explicou por meio do visto que, e depois eu aponte pelo menos uma consequência, tá? Pronto. O óbvio que funciona, né, gente? O óbvio que precisa ser dito. Em segundo plano, o capacitismo é um entrave no que tange a problemática. Segundo o sociólogo... deixa eu ver se eu mudei a minha tela. Não mudei! Sorry! Escrevi sem vocês verem. Vou deixar aqui na tela rapidinho. Desculpa, gente, eu escrevi o seguinte... para seu desdobramento ficar completo, uma boa ideia é inserir uma consequência. E aqui eu propus uma reescrita. Sorry. Agora vocês estão vendo, né? Em segundo plano, o capacitismo é um entrave no que tange a problemática. Segundo o sociólogo Durkheim, quando o indivíduo tem seu direito vetado, ocorre uma anomia social, em que a sociedade compactua para a continuidade do problema. Legal? Tal perspectiva apontada pelo estudioso é nítida na falta de oferta de trabalho a surdos. A gente não tem essa crase aqui. Por quê? Porque surdos é uma palavra no masculino, no plural. A gente não tem crase em palavras masculinas. Vamos ver que tipo de erro que é esse. É um desvio gramatical de crase. Nossa, agora que eu vi que eu coloquei errado. Deixa eu voltar aqui. Que é um desvio... Acabei de ver que eu li a palavra errada. Desvio de convenção de escrita. Vamos arrumar. É só uma nomenclatura, né, gente? Não muda muita coisa, mas eu acho importante a gente ter intimidade com essa nomenclatura. Então, vamos lá. Aqui sim é um desvio gramatical. Desvio gramatical de crase, beleza? E eu vou explicar para ela por que aqui tem um desvio gramatical de crase. Já aproveita e anota aí, que eu sei que você tem dificuldade com crase. Não há crase antes de palavra masculina. Então, aqui é oferta de trabalho a surdos, sem crase. Porque é só a preposição. A crase é quando tem uma preposição mais um artigo, tá? Então, por exemplo, a mulher, oferta de trabalho à mulher. Aí teria crase, porque a mulher. A de preposição e a de artigo. Dado que muitas empresas preferem não contratar tais indivíduos justamente pelo ideal capacitista de que deficientes auditivos não são capazes de realizar tarefas de forma eficiente. Dessa maneira, informações são vitais para que ocorra a refutação do estigma associado à capacidade de surdos. E de novo, eu não troquei a tela. Gente, hoje eu tô impossível. Dei uma olhada no comentário que eu fiz. Foi esse aqui e esse é o trecho da redação que eu li. Portanto, medidas cabíveis devem ser tomadas. Para isso, a Netflix deverá criar um documentário que exponha os preconceitos sofridos por surdos no âmbito trabalhista, o qual será feito por meio de depoimentos de tais civis, a fim de que ocorra a refutação do pensamento capacitista de que surdos não são capazes o bastante. Tal documentário pode ainda ser disponibilizado nas redes sociais para que a informação alcance mais pessoas. Paralelamente, é preciso intervir na falta de profissionais formados em Libras, que consiste no óbice. Assim, o Brasil poderá não ser um país cego. Gostei desse fechamento. Adorei, meu bem. Vamos agora para as competências. Então, tem poucas anotações na redação e agora a gente vai para nota em cada competência. E para poder explicar exatamente o porquê de cada nota, eu vou usar um material... peraí que eu esqueci do elogio de novo. O que eu fiz assim várias vezes, né? Todos esses que eu fiz para vocês aqui foram elogios, mas eu esqueci de escrever. Eu vou colocar aqui. Arrasou na conexão da intervenção
com o argumento, porque é isso que a gente precisa. E esse é o R da correção com amor. A gente precisa de uma intervenção que esteja relacionada ao meu argumento. Isso demonstra projeto de texto. Perfeito. Agora, eu vou usar o guia de autocorreção para poder compartilhar com você exatamente como funciona a lógica, tá? De correção da redação. Então, vamos lá. Na competência 1, a gente teve 2 desvios apenas. E 2 desvios é nota máxima. Você sabia que você pode cometer até 2 desvios e uma falha de estrutura sintática? Eu vou te mostrar agora aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, não tem nenhuma falha de estrutura sintática e tem no máximo 2 desvios. No máximo 2 desvios é o nível 5. Então, a gente tem uma estrutura sintática excelente e no máximo 2 desvios. Nota máxima na competência de número 1. Vamos agora... Ó, aqui marquei nota máxima na competência de número 1. Vamos agora para a competência de número 2. Para corrigi-la, eu vou usar o nosso fluxograma, que resume de forma muito didática todas as regras de correção da C2. E você vai me ajudar nessa. Essa redação aborda... Ah, que faltou um sim. Essa redação aborda o tema? Sim, o tema é formação educacional de surdos. E logo, na introdução da redação, já tem o tema. Olá, desafios para a formação educacional de surdos, na linha 2 já está o tema. Então, sim, aborda o tema. É um aglomerado caótico de palavras? Não. Tem traços constantes de outros tipos textuais? Por exemplo, uma narração, um diálogo? Não. Tem 3 partes de estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão? Sim, está estruturado do jeitinho que eu ensino, com as 9 partes da redação. Delas, 2 são embrionárias? Não. A conclusão foi finalizada por frase incompleta, que é quando não tem espaço para terminar a redação. Não, porque nesse caso teve 21 linhas, né, usadas, então não. Tem cópia dos textos motivadores? Não. Tem até 8 linhas? Não. O repertório é apenas baseado nos textos motivadores? Não, nem tem repertório dos textos motivadores. Tem pelo menos um repertório legitimado? Sim, tem 3. Tem o ensaio sobre a cegueira. Vamos voltar lá que eu já esqueci dos outros. Tem ensaio sobre a cegueira, tem Djamila Ribeiro e tem Durkheim. Então, sim, a gente tem um livro, uma pensadora e um pensador. A resposta é um grandíssimo sim. Esse repertório é pertinente, ou seja, ele é uma boa escolha? Sim, faz muito sentido usar ensaio sobre a cegueira, Djamila Ribeiro e Durkheim dentro desse tema. Tem uso produtivo? Sim, também. Vou mostrar para você para que você possa entender bem bonitinho como é que funciona isso. Então, olha só. Quando ela fala, o livro Ensaio sobre a Cegueira trata da invisibilidade de certos problemas sociais, não tem como a gente saber se o uso é produtivo até agora. Mas aí ela fala o seguinte, de fato, olha só, de fato, a crítica de Saramago é verificada. Então, ela está concordando, ela está dizendo que o que acontece no livro acontece na realidade. Então, isso torna o repertório produtivo. Ela podia fazer o contrário, ela poderia estar discordando. Por exemplo, quando ela fala assim, para Djamila Ribeiro, é preciso tirar uma situação de defasagem para que soluções sejam verificadas. Porém, há um hiato, porém tá acontecendo o contrário, também vale, tá? Perfeito! Nota máxima na competência de número 2. Parabéns, meu amor. Na C3, a gente tem um problema de problematização e um problema de desdobramento, que já leva a nota dela para 160. A competência 3 vai analisar projeto de texto e desenvolvimento das ideias. E a gente tem coisa para arrumar. Coesão, nota máxima. Quer ver? Que eu já memorizei, né? Todo o esquema argumentativo, mas eu vou te guiar passo a passo para você entender como é que essa competência é avaliada mais uma vez. Há elementos coesivos na redação dela? Sim, vários. A gente tem, ela usa conectivos, ela usa o tal, tudo isso nesse sentido, todos os parágrafos. Porém, logo, dessa maneira, tal perspectiva em segundo plano, portanto, tal documentário, assim, tudo isso é elemento coesivo. Então, a resposta é sim.
Há inadequações? Não tem nenhum elemento coesivo que está sendo usado com significado errado, que para o Enem é assim, imperdoável, tá? Então, não. Há pelo menos 2 operadores argumentativos interparágrafos? Sim. A gente tem o portanto, lá na conclusão, que é operador argumentativo e interparágrafo. E a gente tem o em segundo plano. Em segundo plano, segundo a linguística textual, não é operador argumentativo, mas o Enem considera operador argumentativo interparágrafo, porque para ter segundo plano eu tenho que ter falado antes do primeiro plano. Então tá valendo. Em primeira análise, de acordo com a linguística textual, não é operador argumentativo, mas o Enem considera sim, só que em primeira análise é intraparágrafo. Mas tem 2 inter, em segundo plano e portanto. Então, maravilha! Ah, não estava mostrando aqui a redação dela. Esse negócio de mudar, eu tô assim, com câmera e mais 2 telas. Isso é coisa para minha cabeça. Mas tudo bem. Então, a resposta é sim. Há pelo menos um elemento coesivo de qualquer tipo dentro de cada parágrafo? Sim! Olha a riqueza de operadores que tem essa redação. Tem inúmeros elementos coesivos em todos os parágrafos. No primeiro tem de fato, nesse sentido. No segundo tem primeira análise. E tem muita coisa, todos os parágrafos. Dessa maneira, eu já li para vocês, né? Tal perspectiva. Então a resposta é sim. Há repetições. A gente tem uma repetição que eu marquei do argumento, mas isso não é o bastante para tirar nota, então elas são raras, nível 5. Para tirar nota, gente, por repetição, tinha que ter assim, um número maior de repetições mais perto, tá? Então vamos lá para a nossa competência 4, nota também máxima, parabéns, até agora 960. A intervenção recebeu um elogio e agora a gente vai corrigir ela bonitinho de acordo com todas as regras da competência 5. Então vamos lá. Primeiro a gente começa aqui. Checklist de validação dos elementos. A redação tem uma ação válida? Vamos ver aqui, né? Vou voltar para a gente poder observar. Ela diz que a Netflix tem que criar um documentário. Sim, documentário é uma ação válida, sim. Tem um agente? Tem. A Netflix é o agente? Sim. Tem modo ao meio? Tem. Ela coloca assim, por meio de depoimentos. Isso é o nosso modo ao meio. Então, sim. Tem um efeito? Ela coloca assim, a fim de que ocorra, então sim, tem um efeito. E tem um detalhamento, ela coloca assim, tal documentário pode ser ainda disponibilizado nas redes sociais. Então, sim, tem um detalhamento. Então, a gente tem 5 elementos válidos, guarda isso na tua cabeça. Vamos para o checklist. A redação tem propósito de intervenção? Tem. É cópia? Não. Desrespeita os direitos humanos? Não. Não. Tá dentro do assunto? Sim. Tá dentro do tema? Sim. Todos os elementos são nulos? Não. Tem apenas um elemento válido? Não. Usou estrutura condicional, por exemplo, se a Netflix criar um documentário, vai acontecer isso? Não. Tem 3 elementos válidos? Não. Tem 4? Não. São 5 elementos válidos, nível 5. Parabéns, meu amor. Você merece muito mesmo. Então, vou colocar aqui nota máxima na competência de número 5. Quais são os pontos que ela tem a melhorar? Dá para melhorar a argumentação. Eu acho que é mais isso, assim. Vou botar aqui crase, né? Botar 2 coisinhas. Os pontos fortes. A gente tem uma intervenção atenta aos critérios da banca. Por exemplo, meu amor, estamos muito perto do 1000. Foque nos elementos marcados e vai ser sucesso. 960, nota final, arrasou. Finalizar a correção.
E aí, meu amor, você gostou? Coloca aqui nos comentários uma coisa que você não sabia que era corrigida dessa forma no Enem, pra eu saber que eu vou amar. E deixa um like aqui embaixo desse vídeo. No próximo domingo tem mais um episódio, o penúltimo dessa temporada do nosso Domingão da Redação. Ó, vem 900 mais e ponto. Feito? Então feito. Um beijo e até a próxima.